O time com mais vices de cada região do Brasil. Quando se fala de vice-campeonato, alguns times já vêm na cabeça. E nesse vídeo eu irei falar sobre o maior vice de cada competição em cada região do Brasil. No vídeo serão citados times que foram vice-campeões nas 3 principais competições organizadas pela CBF, e nas 2 competições regionais que existem no nosso país. Mas não serão mostrados os vice-campeonatos de competições internacionais, como a Libertadores, por exemplo. Começando pela região Norte. Na região Norte alguns times são destaques, porém o Paysandu é definitivamente o time com mais tradição na Copa Verde. Já quando se fala de competições nacionais, nem o Paysandu e nem nenhum outro time da região Norte conseguiu chegar na final da Copa do Brasil ou ser vice do Campeonato Brasileiro. O Paysandu é o maior vice da Copa Verde, sendo vice em 2014, vice em 2017 e por fim vice em 2019. O Paysandu é o maior vice e ao mesmo tempo também é o maior campeão da Copa Verde com 3 conquistas. Um fato impressionante é que nunca houve uma final entre Paysandu e Remo, os 2 maiores times da região Norte e também grandes rivais. Agora indo para a região Centro-Oeste. Na região Centro-Oeste o Vila Nova é o maior vice de uma competição, já o Goiás e o Brasiliense dividem o posto de maiores vices de outra competição. O Vila Nova é o maior vice-campeão da Copa Verde na sua região, já o Goiás e o Brasiliense dividem o posto de maiores vices da Copa do Brasil da região Centro-Oeste. O Vila Nova chegou 2 vezes seguidas na final da Copa Verde, porém perdeu as 2. Em 2021 o time foi derrotado pelo Remo e em 2022 acabou sendo derrotado pelo Paysandu. O Brasiliense foi fundado no ano 2000, e apenas 2 anos depois de sua fundação já estava disputando uma final de Copa do Brasil. Mas o Brasiliense acabou perdendo por 3-2 no agregado, porém essa final é um pouco polêmica, pois muitas pessoas afirmam que o Brasiliense foi roubado no primeiro jogo. Mas não vou me aprofundar muito nesse assunto, mas se você quiser tirar sua conclusão, essa final está disponível no YouTube, e lá mostra os 2 lances polêmicos do primeiro jogo. Em 1990 o Goiás foi finalista da Copa do Brasil, mas após perder por 1-0 o primeiro jogo, não conseguiu vencer o Flamengo no estádio Serra Dourada e acabou com o vice-campeonato. Agora partindo para a região Nordeste. Na região Nordeste 5 times se destacam por serem campeões nacionais ou por terem chegado na final de uma competição nacional. O Bahia é o maior campeão da Copa do Nordeste ao lado do Vitória, e ao mesmo tempo também é o maior vice-campeão. O Bahia foi vice 2 vezes para o seu maior rival, o Vitória, também foi vice 2 vezes para o time do Ceará, e também foi vice 1 vez para o Sampaio Corrêa, somando 5 vice-campeonatos. O Sport tem um grande feito em sua história, esse feito de ser o único time nordestino campeão da Copa do Brasil. Mas além do título que o time conquistou em 2008, o Sport também esteve presente na primeira final de Copa do Brasil em 1989, quando foi derrotado pelo time do Grêmio. Um time que é bastante conhecido pelos seus vice-campeonatos é o Vitória. O time já foi vice do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, e por isso o time é zoado pelos torcedores do Bahia por não ter título nacional. O time do Vitória foi vice-campeão da Copa do Brasil de 2010, foi derrotado pelo Santos por 3-2 no agregado. Vale lembrar que o Santos tinha um excelente time com jogadores como Neymar e Ganso. Já o Ceará é mais um time nordestino que foi vice-campeão da Copa do Brasil. O Ceará foi vice da Copa do Brasil de 1994, perdeu para o Grêmio por 1-0 no agregado.
Esses são os 3 times nordestinos vice-campeões da Copa do Brasil, porém dentre esses 3 times só um possui o título da Copa do Brasil, o Sport Clube do Recife. O Bahia tem muita tradição na história do Campeonato Brasileiro. O time foi o primeiro campeão brasileiro em 1959, que na época era chamado de Taça Brasil. O Bahia venceu o poderoso Santos de Pelé, e garantiu vaga para a Libertadores de 1960, sendo o primeiro time brasileiro a disputar a Copa Libertadores. Porém o Santos conseguiu se vingar e acabou ganhando 2 campeonatos brasileiros em cima do Bahia. Ganhou em 1961 e em 1963. Tornando assim o Bahia o maior vice-nordestino do Campeonato Brasileiro. Ao lado de outro time. Esse outro time é o Fortaleza. O Fortaleza foi vice-campeão brasileiro em 1960 para o Palmeiras e em 1968 o Leão do Pici foi derrotado pelo Botafogo. Agora indo para a região sul do Brasil. O maior vice da Supercopa do Brasil na região sul e também o único, é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi vice da Supercopa do Brasil de 2020, quando perdeu de 3-0 para o Flamengo. O Grêmio é disparado o maior campeão da Copa do Brasil na região sul, com incríveis 5 títulos. O Grêmio, além de maior campeão da Copa do Brasil na região sul, também é o maior vice-campeão. O primeiro vice do Grêmio foi para o Criciúma em 1991, o segundo vice foi em 1993 para o Cruzeiro, o terceiro vice foi em 1995 para o Corinthians, já o último vice até o momento foi em 2020 para o Palmeiras. O Internacional é disparado o maior vice-campeão do Campeonato Brasileiro na região sul. Porém o Internacional para algumas pessoas tem 9 vice-campeonatos, já para outras pessoas tem 8 vice-campeonatos. Isso acontece porque o Sport alega ser o campeão de 87 e o Flamengo também. Como essa discussão de quem é o campeão de 87 já dura mais de 30 anos e provavelmente vai durar mais alguns anos, não tem muito o que falar sobre ela. Porém quem ganhou a vaga para a Libertadores de 1988 foi o Sport e o Guarani, considerados o campeão e o vice da época. O Internacional foi vice-campeão em 1967, 1968, 1987, 1988, 2005, 2006, 2009, vice em 2020 e por fim, vice em 2022. Finalizando pela região sudeste. O Flamengo é o time que mais participou da Supercopa do Brasil, sendo o maior campeão com 2 títulos e também sendo o maior vice-campeão com 3 vice-campeonatos ao todo. Corinthians e Flamengo são os maiores vice-campeões da Copa do Brasil na região sudeste. Cada time foi vice-campeão 4 vezes. O primeiro vice-campeonato do Corinthians foi em 2001 para o Grêmio, o segundo foi em 2008 para o Sport, o terceiro foi em 2018 para o Cruzeiro, e o quarto vice-campeonato foi para o Flamengo em 2022. Já o primeiro vice do Flamengo foi em 1997 para o Grêmio, o segundo vice foi em 2003 para o Cruzeiro, o terceiro vice-campeonato foi em 2004 para o Santo André, o quarto vice-campeonato foi para o Cruzeiro em 2017. O Santos é o maior vice-campeão do Campeonato Brasileiro na região sudeste. O time possui 8 títulos do Campeonato Brasileiro e também possui 8 vice-campeonatos. O Santos foi vice do Campeonato Brasileiro em 1959, 1966, 1983, 1995, 2003, 2007, 2016 e por fim 2019. E para finalizar, uma menção honrosa ao Atlético, mas não esse Atlético, e sim o Atlético Itapemirim, que é o maior vice-campeão da Copa Verde na região sudeste. O time capixaba possui um vice-campeonato da Copa Verde.
Obrigado por assistir.